a gente sonha, mas às vezes não acontece. E o tempo foi passando, foi quando eu engravidei, tive meu primeiro filho. E nesse processo, ele ainda pequenininho, eu ficava buscando, né, assim, o que eu poderia fazer para me empreender. E aí, conversando com um tio meu, que ele é assim, ele é muito apoiador da gente, que ele sempre apoiou em estudos, em tudo. Dizendo, tio, o que é que o senhor me indica? O que é que eu poderia fazer? Me dê uma luz. E ele me disse assim, o que é que você gosta? O primeiro passo para dar certo é você fazer alguma coisa que você gosta. O que é que você gosta de fazer? Tudo, a gente sempre tem o que ensinar e a gente sempre tem o que aprender. Ninguém sabe tudo. Então, assim, eu digo muito para as meninas, muitas vezes eu conheço produtos que eu não conhecia, quando, né, eu vou dar algum curso, às vezes até, se for uma aluna que já trabalha na área, né, eu já aprendo junto com ela. Se for uma aluna que não trabalha na área ainda, mas quer trabalhar, mas tem curiosidade, gosta daquele universo, eu já diz, você já viu aquele produto tal, às vezes leve e tudo mais. Então, a gente tem aquela troca ali de experiências, né, de produto, e é gratificante por isso, né, porque a gente sempre tem o que ensinar e sempre tem o que aprender. Ninguém sabe tudo, né, a gente tem que estar aberto a aprender também coisas novas, e a gente sempre aprende com alguém. É incrível, sempre tem essa troca. Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui no nosso canal Estúdio Nova Era. Está começando para você mais um novo podcast aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho de beleza, vamos falar de makes, tá ok? Vamos falar aqui com ela que é uma profissional empreendedora, também dá aulas com mais de 150 alunas formadas e vai falar também um pouquinho para vocês como a beleza pode ser uma ferramenta de transformação e empoderamento. Mas antes disso, vamos mandar um alô aqui para nossos parceiros. Vamos falar aqui de I9 Motos, nosso parceiro Iago, Falco, Uniformes Esportivos, meu parceiro Fábio, Nova Era Fotografias, Farmavida, a sua farmácia de manipulação, Ateliê Mãos Talentosas e Bolos Bom Sabor do meu xará Rodrigo. Um grande abraço a cada um de vocês e o nosso muito obrigado, tá? E um forte abraço também para você que nos assiste. Caso você não seja inscrito, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para todos os amigos aí do WhatsApp, tá? Olha só, todos esses itens que eu falei aqui, esses tópicos que eu falei aqui, eu falei da Érica Vanessa Make, como é conhecida nas redes sociais, né? Exatamente. Vanessa, Érica. Prazer. Muito obrigado, é uma satisfação imensa, tá, ter você aqui comigo. Satisfação por quê? Porque você foi a responsável de fazer aquela maquiagem da Cristina, que quando ela apontou lá na igreja, eu digo, uau! Não que ela não seja isso que eu estou falando, tá? A gente realçou ainda mais, né, a beleza dela, é isso mesmo. Érica, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada, né, a todos. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse universo, né, que eu tanto amo, que é o universo da beleza, o universo da autoestima, do empreendedorismo. E um prazer mais ainda estar aqui com vocês, né, que, como você falou, fui responsável por assinar a beleza da sua esposa naquele dia tão importante, né, então fico muito lisonjeada, né, de ter sido a responsável pela beleza dela no dia do casamento de vocês, e mais ainda satisfeita por estar aqui hoje com vocês. Naquele dia foi uma surpresa para mim, eu até comentei com a Cristina, e lá mesmo comentei com você, que eu lembrava de você na época de Costa Rego. É verdade, eu tinha esquecido disso, é verdade. E você sempre foi eu sempre te via passando, né? Eu particularmente conhecia várias pessoas do colégio, e você sempre naquele jeito calmo, passando, ia pra sala, ia pra casa. Voltava, sempre calma na minha, né? Ainda hoje essa pessoa calma, né? Mas me diz pra gente aqui, como foi que surgiu essa ideia de trabalhar com maquiagem, trabalhar com esse empoderamento feminino, não é isso? Rapaz, assim, pra ser bem sincera, foi uma coisa que nem eu esperava, assim, não tem quando vai surgindo naturalmente na sua vida. Sim, sempre trabalhei, né, trabalhei desde nova, eu trabalho desde os meus 12 anos de idade, né, meu primeiro emprego foi numa sorveteria, né, num clube, então eu trabalhava num quiosque de sorvetes com 12 anos. E aí, porque a gente sempre quer, né, os pais sempre trabalham, aquele suor, então a gente sempre quer ter o da gente e tudo mais, então eu trabalhava aos fins de semana e na semana eu estudava, só que eu sempre tive esse quesinho por beleza, por maquiagem, né? A gente naquele tempo não tinha muitas condições, né? Mas quem é mulher vai lembrar que existia muito aquelas revistas do Avon, como até hoje existe, mas tinha, como naquele tempo não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, essas coisas pra gente se inspirar, tinha os tutoriais na própria revista, ensinando como você se maquiar. Você comprava
aquele produto da revista e dizia, olha, esse olho ela fez assim, colocou sombra aqui, tal, tal, tal. Então eu ia sempre me baseando ali. E aí eu ia aprendendo o que eu achava que sabia, né? Na verdade, que não sabia, mas assim, para o tempo, pra época eu sabia. Então eu já me maquiava minha irmã, amigas da minha irmã, e todo mundo sempre gostava, maquiava todo mundo da família, mesmo sem saber o que estava fazendo, né? Então, aos poucos eu já tinha aquele amor incubado, vamos dizer assim, sem saber, né? Como naquele tempo não existia tantas condições, a gente mesmo que se virava para sair para ir para os lugares. E aí, o tempo foi passando, né? A gente sempre ali trabalhando, estudando, me casei, e aí sempre trabalhei no comércio, e o meu último emprego foi numa loja de imóveis, né? Trabalhei 10 anos nessa loja de imóveis. E começou aquela vontade de ter filhos, só que aí eu pensava, meu Deus, será que eu vou ficar trabalhando sempre assim no comércio? Eu queria ter um tempo para poder, né, depois ter o filho, cuidar do filho e tudo mais, mas as coisas não é como a gente, né, a gente sonha, mas às vezes não acontece. E o tempo foi passando, foi quando eu engravidei, tive meu primeiro filho, e nesse processo, ele ainda pequenininho, eu ficava buscando, né, assim, o que eu poderia fazer para me empreender. E aí, conversando com o tio meu, que ele é assim, ele é muito apoiador da gente, que ele sempre apoiou em estudos, em tudo, dizendo, tio, o que é que o senhor me indica? O que é que eu poderia fazer? Me dê uma luz. E ele me disse assim, o que é que você gosta? O primeiro passo para dar certo é você fazer alguma coisa que você gosta. O que é que você gosta de fazer? Você procura o que você gosta de fazer e vai fazer um curso técnico para você se especializar nessa área. Aí foi quando me veio um estralo. Eu disse, eu gosto de maquiagem. Até então, eu já casada, adulta, maquiava todo mundo. Minha mãe me maquiava, minha irmã. Hoje, até rio quando hoje em dia eu vejo às vezes as maquiagens. Eu digo, meu Deus do céu. As cobaias são sempre os de casa meu mesmo, né? Jesus, como é que eu fazia essas maquiagens? Enfim, na época era um arraso, né? E aí foi quando veio esse estralo e eu disse, realmente. Então, comecei despretensiosamente a fazer um curso, até no tempo era... Pode falar o nome do lugar? Pode sim. Era Play Educação. Comecei a fazer o curso até era na Play Educação, um tempo, que no tempo era, na verdade, era Clique Aqui, né? Isso, era Clique Aqui na época. Agora é Play Educação. E era um curso à noite. Eu já tinha o meu filho, meu primeiro filho, o Heitor, no tempo ele era bebezinho, e eu fazia esse curso à noite. Eu trabalhava o dia todo na loja. Quando era à noite, eu ia para a aula, né? Então, foram 6 meses de curso, né? Profissionalizante. Fiz o curso, terminei o curso, continuei trabalhando na loja. E aos finais de semana eu atendia, às vezes na casa de alguém, na sala da minha casa, na cozinha da minha casa. Aos poucos, né? Fui divulgando meu trabalho e atendia uma pessoa, outra pessoa. Só que aí veio a pandemia. E aí foi quando mexeu com tudo, né? Até então eu não tinha motivos para sair do meu emprego, eu gostava, né? Era maravilhoso, né? Sempre gostei muito de trabalhar lá. Só que aí, depois da pandemia, aí fechou um tempo, né? As portas do comércio. E todo mundo ficou em casa. E fecharam assim as creches do meu bebê. No tempo ele era um bebê, ele tinha 1 ano e pouco ainda, o meu mais velho, quando aconteceu a questão da pandemia. As creches fecharam e eu fiquei assim, como é que eu vou fazer agora? Eu não vou ter coragem de deixar, era tudo muito novo, né? Essa questão do vírus e tudo mais, a gente não sabia o que poderia acontecer. E eu tinha medo de deixar ele com alguém ou em algum lugar para voltar a trabalhar. Aí as portas abriram-se novamente, só que as creches não, o comércio abriu. E aí foi quando eu recebi um intimato da minha patroa, né? Ela disse, você vai voltar ou você não vai voltar? Você precisa me dizer, porque a gente não pode ficar. Porque eu dizia, eu agora não posso, deixa eu ver o que eu faço, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou deixar o meu filho e tudo mais. Aí foi quando ela me deu esse ultimato e eu disse, realmente, então eu não vou voltar. Com aquele medo, com aquela angústia, eu não voltei pro trabalho, pra loja, né? E conversei com meu esposo, ele disse, então vamos ficar por assim mesmo. Então, saí da loja e tudo mais, ela acertou as contas tudo direitinho e foi quando veio a ideia, disse, não, então agora eu vou realmente investir no que eu amo, mais ainda, né, que é a maquiagem, e vou trabalhar nessa área, que foi realmente muito por isso, assim, o pontapé inicial foi isso, por isso que às vezes a gente diz assim, tem males que vêm pro bem, não é verdade? Então precisou passar por isso para eu ter a coragem de sair da minha zona de conforto e arriscar no empreendedorismo, que foi quando então eu abri o meu estúdio de beleza. Então, seu ponto de virada mesmo foi um ultimato que recebeu da patroa. Da patroa, dizer, você vai voltar ou você não vai voltar a trabalhar? Vai vir para a loja. Aí, por conta do meu filho, né, na questão da pandemia, eu decidi não voltar. E aí, como eu falei, eu já trabalhava na área, assim, aos finais de semana, como extra, né? Mas, assim, o meu foco principal era onde eu trabalhava de vendedora nessa loja de imóveis. Muito bem. Determinação também, não é isso? E quais foram os pontos que mais te prendeu ali
de repente veio na sua cabeça para você desistir daquilo que você estava tentando fazer? Sim, o medo de você deixar o certo pelo duvidoso, né? Porque assim, Sempre há. sempre há, a gente ama aquilo ali, só que assim, é muito cômodo, né? Como eu falei, a zona de conforto é muito cômodo. Então eu tinha um emprego que eu gostava também, né, de trabalhar, que era um emprego bom, tinha patrões bons, eu não tinha realmente motivo para sair, né? O motivo mesmo foi essa questão de eu precisar realmente cuidar do meu filho. E aí eu precisava trabalhar para mim, mas eu também não podia ficar sem trabalhar, eu tinha que ganhar dinheiro. Então, como eu já tinha feito o curso, já era planos realmente de eu um dia, né, trabalhar só com aquilo. Mas a gente sempre precisa de um empurrãozinho, né? E o empurrãozinho foi esse. Talvez se ela não tivesse me chacoalhado, eu ia ficar enrolando, enrolando, depois até voltasse, né? Mas como ela disse, não, é agora ou nunca. Eu digo, então não vou não, vou ficar por aqui mesmo. Então, Aí eu não, literalmente foi um empurrão mesmo. não deixou de ser um empurrão, porque como ela precisava também, né? Que ela precisava da funcionária, né? Então, aí foi o que fez realmente eu dizer, não, agora que eu já disse que não vou, agora eu tenho que fazer acontecer, porque eu também preciso trabalhar, né? Só o meu esposo trabalhando na época. E eu sempre trabalhei a minha vida toda, é muito ruim você depender, né? Então é maravilhoso quando você tem o seu, né? Mesmo sabendo que tem ali o seu esposo que lhe apoia, diz, não, vai dar tudo certo, deixa realmente, não vai e vai dar tudo certo. Mas a gente quer fazer por onde, né? Quer Isso. também ter o da gente. E foi a melhor decisão da minha vida, né? Porque hoje realmente eu trabalho com aquilo que eu amo. Então hoje você trabalha há quanto tempo tá mesmo? Você Na andando com os pandemia, próprios pés desde 2020. desde 2020. A pandemia começou no final de 2019, né? As portas fecharam, se eu não me engano, em abril, não foi? Ou março. Eu Não foi em recordo bem março. bem, não. Eu lembro que foi em março porque o meu filho, ele não tinha 2 anos ainda. O meu filho completando em abril. E aí eu tava até planejando fazer uma festinha de 2 anos e não fiz por conta disso. E foi mês de março, fecharam-se as portas. E foi então, quando voltou novamente, eu não me retorno à data que voltou, né? Que aí eu disse, não. Acabei saindo, né? Sem querer, querendo, mas tipo assim, eu acredito muito nos planos de Deus, né? No que Deus quer pra nossa vida. Então, eu acredito que foi realmente providência que era pra ser dessa forma, né? Muito bem. Vamos lá, vamos falar um pouco da Erica Maker. Sim. Certo? Como é que funciona lá o seu trabalho? Você trabalha dentro, você tem um espaço fora de casa, dentro de casa, como é? O espaço está recém-reformado, inclusive. Como eu falei, no começo eu trabalhava mesmo, tipo, na sala de casa, na cozinha de casa. Então, assim, eu sou muito grata por todas as minhas clientes, né? Vocês que sempre me apoiaram, sempre confiaram no meu trabalho, independente do conforto que eu tinha a oferecer, né? Porque todo mundo tem um começo, né? E o meu começo, como de todo mundo que é trabalhador, que é assim, não tem nada que caia do céu, né? Não tem nada nas mãos. Então foi mais complicado. Aí, como é que era o meu espaço no começo? Era dessa forma. Logo em seguida, eu fiz na garagem de casa mesmo. Só que eu tinha um acesso pela porta da garagem. Aí entrava pela garagem, dava para visualizar a entrada da minha casa e tinha tipo um salãozinho que era onde eu atendia, né? E agora, graças a Deus, recentemente agora no mês de setembro, terminou a reforma e continua sendo na minha casa, porém está separado. Aí o acesso já é diretamente pela frente, né? Já entra no estúdio, já está bem mais confortável, né? Que é de muitos anos trabalhando e sonhando, né? Graças a Deus, Deus honrou, né? Deus me honrou e eu, aos poucos, estou cada vez mais trazendo o melhor, né? Porque a gente sempre quer trabalhar para trazer o melhor para as clientes, né? Para trazer o melhor conforto e agora é assim, é na minha casa mesmo, né? No bairro Bom Sucesso, porém é separadozinho. Ah, então você montou o seu estúdio mesmo em casa, Isso, só que o lado por quê? separado, né? Por É quê? tipo a gente, quando a gente começou aqui, se você olhar os primeiros vídeos, é aqui na garagem também. Tá vendo? Pois é. Na garagem também, Pronto, graças a Deus, pronto, construímos perfeito. aqui. Era dessa forma mesmo, assim. Era exatamente na garagem, entrava pela garagem, e agora é no mesmo espaço, só que tá um pouco maior e já entra pela frente, né? E sempre em casa, porque pra estar ali, que eu tô vendo os meninos dentro de casa, tô escutando o que tá acontecendo, dou uma escapulidinha, vou olhar, né? Que aí é trabalhando e cuidando das crianças. Mas hoje, quando a gente foi lá, era só você. Hoje continua só você ainda ou você tem uma equipe? Eu tenho uma pessoa, né, a Rosana, que foi enviada pelos céus pra mim, porque assim, quando eu fiz o curso de maquiagem, né, eu queria trabalhar só com maquiagem. Só que aí a gente vai vendo as necessidades das clientes. Então começou a vir as necessidades, a cliente queria maquiagem e penteado, já queria sair pronta do lugar. Eu digo, vou fazer o curso de penteado. Não me identifiquei. A pior coisa do mundo é você trabalhar com uma coisa que você não tá gostando de fazer. Então, assim, eu nunca tive jeito pra cabelo, desde nova. Eu lembro que a minha mãe uma vez comprou um secador e disse, mulher, escova aqui meu cabelo, eu solteira em casa. Menina, enganchei na escova o cabelo dela. Enfim, não tinha jeito mesmo pra cabelo. Então, fui fazer o curso de penteado.
Aprendi algumas coisas, mas fazia aquilo. Não tem como você vai fazer aquilo suando, rezando pra ninguém querer que você faça. Ninguém pedir aquele serviço. Eu disse, não tá dando certo, não vou mais trabalhar com cabelo. Aí o meu esposo deu a ideia. Rapaz, por que você não procura uma pessoa? Será que não tem ninguém que você possa conseguir que venha prestar serviços aqui? Aí ele me deu, né? Acendeu essa luz. Eu digo, realmente. Aí conversando com uma amiga minha, aí ela disse que ela tinha essa prima que era cabeleireira e tinha feito curso de penteados e prestava serviços. Aí deu certo. Foi aquele mate, né, como fala, aquela parceria que deu certo. Ela começou, quando apareciam as clientes querendo agendar para maquiagem e penteado, aí eu contratava ela, chamava, Rosane, e aí, tem tempo? Resumindo, já tem mais de 4 anos que ela presta serviço lá no salão, é minha parceira mesmo. Então, assim, eu faço a maquiagem, tem ela que faz o cabelo, né? Mas os serviços são oferecidos lá, maquiagem e penteado, né? E fora os cursos que eu dou à parte, né? De automaquiagem e de profissionalizante também. Hoje você também dá cursos? Sim, hoje também eu ministro cursos, né? Comecei com automaquiagem e também coloquei ali o pezinho no curso profissionalizante para ver se dá certo. Amei também e graças a Deus vem dando certo e já tem algumas alunas também profissionais formadas e cada vez mais ficando mais apaixonada assim por esse mundo, por esse universo. E como funciona esse curso? Tem o curso de automaquiagem que é feito em uma tarde. O curso de automaquiagem, como o nome mesmo já diz, você vai aprender a se automaquiar, maquiar o seu rosto. Você vai aprender o tipo de contorno certo para o seu rosto, iluminação, identificar tom de base, né? Você saber realmente fazer aquela maquiagem para você, uma necessidade ali rapidinho, você desenrolar, né? O curso de automaquiagem funciona assim. E o curso profissionalizante já é um curso que é mais abrangente, né? Aí eu já faço em 5 tardes, que são 5 técnicas diferentes. Tem a técnica de camuflagem, para quem tem olheiras, manchinhas, que é a primeira técnica, né? Pele clara. Aí tem a técnica de pele madura, que às vezes tem gente que não sabe, mas é totalmente diferente. A forma que você vai preparar e maquiar uma pele madura, que já tem mais ruguinha, né? De uma pele que não tem. Então, tem a técnica de pele madura, tem a técnica de pele negra, tem a técnica de pele para fotos, né, que é modelo, que é uma maquiagem mais elaborada, e tem também a técnica de noiva, que já abrange pele blindada, já é uma pele de alta resistência. Então, são essas 5 técnicas que eu passo no curso, que é a base principal para você ser um maquiador profissional, né, iniciante. Me explique melhor essa parte aí de maquiagem para noiva, técnica para noivas. Técnica para noivas, como funciona? Porque normalmente o dia da noiva, a noiva abraça muitas pessoas, né? Encosta ali o rosto, né? Se emociona, chora. Então a gente tende a fazer na noiva uma maquiagem de alta resistência, mais do que uma maquiagem social. Justamente por conta disso, né? Porque a gente tem que ter um tempo maior para fazer essa maquiagem dessa noiva, porque tem que ter um tempo certo de secagem dos produtos, que é da preparação da pele, que vem toda a preparação da pele antes da maquiagem, né? Que é a limpeza da pele, tonificação, hidratação, blindagem, né? A gente fazia aquela parte de alta resistência mesmo, para vir com os outros produtos para aquela maquiagem colar mesmo na pele, para ficar resistente do começo ao fim do evento, né? Para nossa noivinha se chorar, não borrar, não abrir a maquiagem, ou se ficar encostando muito, beijando, abraçando as pessoas, não transferir aquela maquiagem. Então já é uma maquiagem mais elaborada. Você sempre fez essa técnica também, desde quando começou? Desde quando eu comecei, porém tudo vai evoluindo, né? Né? Então hoje em dia tem outras técnicas mais diferentes, melhores, né? Cada tempo que passa a gente tem que estar acompanhando o mercado, acompanhando, né, as tendências. Então sempre a gente vem estudando aí para aprender novas técnicas e aperfeiçoar aquilo que a gente já sabe, né? Os noivos te procuram também para fazer esse trabalho? Noivo não, é mais difícil. Procurou, né? É mais difícil, né? A questão do homem em si. Eu já maquiei homem. Na verdade, eu maquiei, se eu não me engano, 2 vezes só homem. Em Halloween. Que é maquiagem artística, que eu também faço algumas, né? Não todas, mas às vezes eu me arrisco em algumas maquiagens artísticas. Então, eu já maquiei um rapaz, me procurou, acho que tá com 2 anos. Que foi pra maquiagem do... Como é o nome daquele... Aquele palhaço que é... Tem a Arlequina e tem o que é o... Coringa? O Coringa. Isso, pra fazer a maquiagem do Coringa. Ele me veio com a referência, eu disse, eu topo. Foi uma maquiagem bem... tem até no meu feed também. Quem tiver curiosidade, quiser olhar, tem as postagens mais embaixo lá, postagens de Halloween. Tem também esse do Coringa. E teve um ano passado também. Eita, mentira, eu disse que maquiei só 2. Não, maquiei vários meses. Agora vai vindo na cabeça. Os meninos na escola militar também, no Halloween. Homem eu maquio mais no Halloween, que é pra maquiagem artística. Maquiagem artística. Teve um que eu maquiei que...
Era tipo assim, fingindo que o rosto tava todo deformado, feridozinho assim, que é com sangue fake e tudo mais que a gente usa. E teve o outro também ano passado, que foi de caveira. Isso, tem tudo postado lá no meu feed, tem uns destaques também, que é maquiagens Halloween. Aí pronto, aí homem mesmo, eu sou mais procurada para fazer em época de Halloween, porque já estamos inclusive no mês, né? Logo, logo começa a aparecer. Você faz maquiagem assim, esse estilo, eles mandam uma referência. E se eu ver que eu consigo, né? Eu digo, faço. Se for uma coisa que eu vejo que já não tá no meu alcance, eu digo, não. Só que aí também, né? Como assim? Ninguém sabe tudo, né? Então é porque eu gosto de me desafiar mesmo. Mas se for alguma coisa que eu acho que eu consigo, eu vou treinar. Eu digo, não, eu agendo tudo mais, mas eu não vou com a cara limpa assim, chegar e fazer pra ficar de qualquer jeito. Aí eu vou treinar, o que é que eu posso fazer? Eu pesquiso, né? E tudo pra quando chegar no dia fazer, né, o meu melhor. E graças a Deus vem dando certo, né? Quando eu me submeto a fazer, eles sempre gostam. Pronto, nessa época agora de Halloween, Sim. pessoal, para fazer maquiagem de caráter, não é isso? Isso, mais Você artística. sempre atende no seu estúdio No mesmo? meu estúdio. Ou você nunca sai? É mais difícil sair, porque assim, no começo eu trabalhei muito a domicílio, né? Só que eu não me identifiquei muito com essa questão do domicílio. Uma das causas é porque, tipo, eu sou alta, né? Aí, assim, tem que ter uma cadeira apropriada para a cliente ou o cliente sentar e eu maquiar. Normalmente, quando é a domicílio, né? Aí é mais na cadeira que é da casa do cliente, aquilo ali é muito curvado e tudo mais. E aí, como eu também não me identifiquei muito, eu não investi em comprar uma cadeira, assim, né? Que tem também, se a maquiadora quiser, tem a cadeira que ela pode levar. Para atender externo. Mas, assim, eu prefiro mesmo atender no meu espaço, porque realmente a comodidade de estar em casa, estar vendo meus filhos, né? Que foi para isso que eu quis trabalhar para mim, né? Para mim estar ali acompanhando, vendo o crescimento dos meus filhos. Então, não faria sentido, né? Eu saí para trabalhar, para atender fora. Mas, assim, acontece, hora e outra, para uma necessidade. Às vezes é uma pessoa que tem alguma comorbidade, não pode, né? Se locomover. Às vezes a gente abre uma exceção, né? Ou então, tipo, uma equipe, muita gente, aí fica complicado para ir todos, né? Tipo, uma família. Hora e outra, a gente sempre abre uma exceçãozinha, quando aquela cliente já é cliente ali, né? Que você não quer deixar na mão. Mas, assim, o atendimento, o foco mais é no meu estúdio mesmo. Volto na parte aí dos cursos, né? Quando você está ali passando uma aula para essas meninas, sempre tem uma troca também, não é isso? Sim, tem. Sempre tem uma troca. Assim, tudo, a gente sempre tem o que ensinar e a gente sempre tem o que aprender. Ninguém sabe tudo. Não. Então, assim, eu digo muito para as meninas, muitas vezes eu conheço produtos que eu não conhecia quando, né, eu vou dar algum curso, às vezes até, se for uma aluna que já trabalha na área, né, eu já aprendo junto com ela. Se for uma aluna que não trabalha na área ainda, mas quer trabalhar, mas tem curiosidade, gosta daquele universo, já diz, você já viu aquele produto tal, às vezes leve e tudo mais. Então, a gente tem aquela troca ali de experiências, né, de produto, e é gratificante por isso, né, porque a gente sempre tem o que ensinar e sempre tem o que aprender. Ninguém sabe tudo, né? A gente tem que estar aberto a aprender também coisas novas, e a gente sempre aprende com alguém. É incrível, sempre tem essa troca. Quando elas se procuram para fazer esse curso, tem alguma técnica específica que elas sempre procuram mais? Delineado gatinho. Ou colar cílios postiços. Oxi, não sei nem pra onde vai isso. Colar cílios postiços é aquela... É o cílios. que eu chamo, Cristina, eu chamo de vassoura de piaçaba. Existem umas enormes mesmo, realmente existe, mas a gente, né, eu mesmo gosto de trabalhar com os que seja mais natural, que dê só aquele charme no olhar, aquele volumezinho, né, que às vezes você nem percebe que tá com cílio postiço, mas dá todo um toquezinho diferencial. Aí assim, geralmente a maioria é delineado gatinho e cílio postiço, que é aprender a fazer o delineado, colar cílio, que tem uma certa dificuldade, e aí sempre a maioria quando vai dizer assim, a dificuldade maior é essa. E quem é esse delineado gatinho? É você com delineador. Você já viu aqueles olhos puxadinhos assim, que vem com preto? Tá aquela maquiagem preta e vem um puxadinho assim, que é tipo um gatinho assim. Esse é o delineado gatinho. E agora as coisas vão mudando. Agora, além do delineado gatinho, tem o Fox Eyes, que é tipo gatinho. Oi? Peraí. Fox Bota Eyes. mais som aí pra mim, menina. Fox Eyes. Além do delineado gatinho, aqui, o puxadinho aqui tem um puxadinho na frente, que é na área interna aqui do olho, que você puxa o pretinho aqui, dá todo um charme, dá uma sensualidade maior no olhar, que também tá muito procurado, agora tá bem no auge no momento. É interessante, né? Muitas técnicas, né? Que vão surgindo e a gente tem que acompanhar. E o que você diria para quem sonha em viver de beleza? Ou seja, fazer esse mesmo trabalho que você faz também, né? O que eu diria, né? A primeira coisa é, você gosta, você está disposto, né? Assim, a gente tem que estar disposto. Ou é só pelo dinheiro? Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer. Se você, 50% é você gostar, você amar.
Se você gosta, se você se sente bem no que você está fazendo, não tem como dar errado, eu tiro por mim, né? Hoje em dia todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Tem sempre aquela questãozinha assim. Então eu costumo dizer, o meu trabalho para mim é a minha distração. Às vezes eu tô estressada ou com algum problema, ou com ansiedade um pouco atacada, vou trabalhar, começa com aquela energia baixa ali, começa a atender as crianças com energia baixa, mas ali, quando eu termino meus atendimentos, ali eu tô boa, eu tô zero, eu não tô sentindo mais nada, aquela ansiedade passou, mesmo que o corpo esteja cansado, a mente está descansada, porque eu tô fazendo o que eu amo, porque de verdade, pra mim, maquiar é como se eu estivesse pintando um quadro em branco assim. Então eu vou construindo ali, vou realçando a beleza daquela cliente, e mais gratificante ainda é quando termina, quando ela se vê, né, se vê com a sua beleza realçada, é muito gratificante, né? Porque nós mulheres, a gente cuida de tantas pessoas, a gente cuida de todo mundo, a gente cuida de casa, de trabalho, de filho, de tudo. E às vezes a gente não tem um tempinho pra gente, né, pra se cuidar. E muitas mulheres, quando eu tô ali na minha cadeira de atendimentos, elas vão fazer uma maquiagem porque, é o aniversário da minha filha, eu não queria, mas a pessoa vai tirar foto, tô com tanta olheira, tô com mancha, eu quero fazer uma maquiagem pra mim, pelo menos ficar melhorzinha nas fotos. E quando termina, né, que ela se vê, isso foi a melhor coisa. Por quê? Tá se sentindo bonito, tá se sentindo com a sua beleza realçada. E assim, o mais ainda é você saber que você tirou um tempinho pra você, que às vezes a gente, mulher, a gente acha que é egoísmo. A gente diz, vou nada, eu tenho isso pra fazer, tenho aquilo pra organizar, não vai dar tempo. Mas a gente tem que entender que não é egoísmo. É uma questão mesmo de... Eu costumo dizer que é até saúde mental mesmo, porque eu acho assim, a partir do momento que você está se sentindo bem, que você se olha no espelho, você está se sentindo bonita, você tem mais confiança pra tudo na sua vida, né? Eu falo isso com prioridade, porque eu sempre tive muito problema com autoestima. Quando eu era jovem, eu tinha muito problema de acne, sobrepeso, tudo assim. Então, eu tive muito problema de autoestima. E eu realmente me descobri com a maquiagem isso, que até hoje, se eu tiver um dia um pouquinho mais pra baixo, eu me olhar no espelho, digo, como eu tô feia, tô com muita olheira, eu não vou sair pra nenhum lugar. Eu pego nem que seja um corretivozinho, passo aqui, coloco um glossinho na boca, me olho no espelho e já me sinto melhor. Então, a gente sente mais confiança, né? Pode ser que tenha gente que não entenda, que acha que é besteira, que acha que é vaidade só, mas não é. Quem tem esse sentimento que eu tenho vai me entender. Que quando você se sente bem, quando você está se sentindo bem consigo mesmo, com o espelho, tudo fica mais fácil de você resolver. Eu já vi muitos amigos falar das próprias esposas, porque todo final de semana a esposa tá no salão. É gratificante demais, assim. Isso é machismo demais. É machismo. Pra esses É como homens. eu costumo dizer, né? Eu mesmo, pelo contrário, já cheguei a falar, vai pra Lena, quando a gente morava ali no bairro Brasília. Exatamente. E a gente veio morar aqui, muitas vezes saía daqui lá pro bairro Brasília, porque elas marcavam com a menina pra lá, e a gente arrancava daqui pra lá. Exatamente. Quem é mulher sabe que, assim, é muito, como é que eu posso dizer? Me fugiu até a palavra. A gente se arrumar é uma coisa que faz bem pra gente, assim, pra o interno mesmo da mulher. A gente se vê com a unha bonita, com a sobrancelhazinha feita, o básico, o cabelozinho arrumado, a gente é tão pouco, né? E a gente fica tão feliz. Então, para os homens que implicam com suas esposas, eu acho assim, se a mulher tá mais feliz, ela vai estar mais contente até para fazer o parceiro feliz. Então, quando a mulher tá infeliz, nada anda. Os filhos não ficam felizes, o marido não fica feliz, né? Porque eu vejo assim, nós mulheres somos o pilar da casa, é ou não é? É. Então, assim, a gente estando bem, tudo flui. Agora, se a gente tiver sem paciência, estressada e irritada, a casa fica assim, ó, vira de cabeça para baixo, porque o marido também vai ficar impaciente, as crianças também, porque a gente acaba descontando, nós somos seres humanos, né? Então, às vezes, só de você tirar um tempinho para se cuidar e você dizer assim, não, agora eu tô bem comigo mesmo, agora vamos matar mais outro leão, né? Porque todos os dias é um leão pra gente matar. É isso aí. E falando um pouquinho sobre as redes sociais. Redes Te sociais. ajuda muito? Ajuda muito. Hoje em dia, a minha irmã até costuma falar, quem era você, né, Érica? Porque eu nunca gostei muito de foto, nunca gostei muito de aparecer, antes, né, de tirar foto, essas coisas. Só que aí eu comecei a entender que para eu mostrar o meu trabalho e me destacar no meio de tantos profissionais que a gente tem boas aqui na cidade, né? Tanto mulheres quanto homens nessa área da beleza, a gente tem que aparecer, a gente tem que colocar a nossa cara, a gente tem que fazer vídeos, a gente tem que divulgar o nosso trabalho. Hoje em dia, o Instagram, as redes sociais, é a nossa vitrine, né? Pra você ver, antigamente, quando não existia essa questão de Instagram, todo mundo que queria abrir um ponto comercial, uma loja, um salão, alguma coisa, tinha que ser no centro, né? Tinha que ser no comércio, porque era ali onde
era o foco ali que as pessoas iam procurar. Hoje em dia não tem mais isso. Você pode abrir um estabelecimento em qualquer lugar. Todo mundo tem um transporte. Hoje em dia tem Uber, tem moto Uber. Então, você abrir um ponto de negócio, um estabelecimento, as pessoas vão até você. Mas, para elas irem... Até em casa mesmo. Exatamente. Que é como o meu espaço é na minha casa, no bairro Bom Sucesso. Então, assim, eu tenho clientes de vários lugares da cidade, que é totalmente oposto de onde eu moro, mas que vão até mim. Por quê? Eu sempre pergunto, eu tenho curiosidade. Quando é cliente nova, como você chegou até a mim? Como você me achou? Aí muitas dizem, fulano indicou. Eu achei no Instagram. Eu coloquei maquiadora Arapiraca. A esposa, tá vendo? Chegou a minha, tá vendo? Então, assim, aí tem umas pessoas que colocam maquiadora em Arapiraca. Aí já aparece ali, aí entra no perfil e, assim, muitas se identificam. Porque, como eu falei, o Instagram é a nossa vitrine. A pessoa vai entrar no meu Instagram e se ela se identificar com o meu trabalho, com o meu estilo de maquiagem, né? Então, aí ela vai, muitas contratam por isso, porque gostou, se identificou, né? Quem não se identifica já contrata outro profissional. Então, por isso a importância das redes sociais, né? É a nossa vitrine, é o que faz as pessoas terem confiança de estar indo pela primeira vez, né? Fazer um serviço, porque você quer se maquiar e você quer que a sua beleza seja realçada, você não quer... E maquiar, como muitas pessoas chegam às vezes com medo, traumatizada. Eu me maquiei, não gostei, porque ficou diferente, eu fiquei muito branca, outra eu fiquei muito escura, outra destacou as minhas ruguinhas e tudo mais. Então é isso que a gente tem que ir se especializando em cada técnica para poder oferecer o melhor para realçar aquela beleza, né? E as redes sociais, elas são essa porta, né? Essa ferramenta maravilhosa que dá acesso a todo mundo a conhecer seu trabalho. Como a Cristina falou, né, que ela encontrou você também pelo Pelas Instagram. Redes sociais. Encontrou você pelo Instagram. A gente trabalha com fotografia. Sim. E a gente já presenciou várias cenas de maquiagens. Sim, sim. Né? Ou seja, por isso que ela passou dias procurando. E que honra, assim, porque foi em 2021, foi bem no meu começo, né? Tipo assim, eu fiz o curso, quando eu terminei o curso, foi bem no começo da pandemia. A gente teve aquele tempo de parada, mas eu não fiquei assim, parada. Eu ficava treinando, praticando em mim, estudando as técnicas que eu tinha aprendido no curso para não esquecer, né? Para quando voltar, né? Que graças a Deus foi quando voltou, tá ali com a mente fresca, né? Porque tudo a gente esquece. E foi uma honra, né? Logo no meu começo e tudo mais, já tinha gostado do meu trabalho, ela, né? Me contratou. Aí, como falando, ela passou dias mesmo procurando algo que ela visse ali e se sentisse bem com o que ela estivesse vendo em outras mulheres. Sim, sim. Não é isso, Cristina? E, como já citei também, a gente já presenciou vários tipos de maquiagem que, caramba, era trabalho para o Photoshop. Era trabalho para a gente aqui no Photoshop, viu? Para poder melhorar aquela questão ali que a gente estava... Eu tenho relatos de clientes que dizem, olha, o meu fotógrafo amou, que já me dá o feedback. Olha, ele disse, a gente não vai ter nem trabalho para editar suas fotos, que a maquiagem está ótima, né? E que bom, e assim, é como eu sempre digo, como eu falei e repito, a gente sempre tem algo a aprender, e eu sempre estou buscando a mais, né? Para sempre oferecer o melhor, porque realmente o meu foco é fazer com que as clientes fiquem satisfeitas e realmente se sintam bem, né? Porque você imagina você se maquiar e você sair se sentindo pior do que o que você chegou, né? E realmente, já cheguei a fotografar noiva, já cheguei a fotografar várias mulheres, 15 anos, e teve que eu não consegui melhorar aquela imagem. Tá vendo? Não foi questão de câmera, não foi questão de luz, não. Foi exatamente maquiagem. Então, eu acho assim, que esses profissionais que fazem isso é aquelas pessoas que estão na área não porque amam, é só pelo dinheiro. Lógico que a gente trabalha, a gente quer ter um retorno, a gente quer ter dinheiro, porque a gente precisa, né, para sobreviver. O nome já está dizendo, trabalhando. É um trabalho, Mas se você ama o que você faz, cada vez mais você tem sede de aprender, você tem sede de melhorar. Então, e também ter a humildade de saber quando erra, porque a gente às vezes faz uma maquiagem ali, mesmo que a cliente esteja amando, mas a gente sabe o que foi que a gente poderia melhorar. E tanto é que quando a cliente vem uma segunda vez, a cliente sempre dá o depoimento. Nossa, dessa vez eu ainda gostei mais do que a primeira. É porque a gente sempre vê ali, a primeira vez é aquela parte de conhecimento da cliente, na segunda vez a gente sempre vê o que pode melhorar, pode agregar, né? E a gente sempre tem que trazer isso. Quando a gente realmente ama a profissão, a gente cada vez mais quer melhorar. Nesse tipo de trabalho que você já está aí nessa carreira, teve algo, e o que foi que te marcou tanto de cliente quanto de alunos? Olha, de alunos, assim, sempre é incrível. No começo, quando eu comecei com a automaquiagem, comecei muito em turma. Eu fazia aquela turma juntava as mulheres, fazia uma turma de automaquiagem. E os relatos sempre são os mais incríveis. Tenho até também nos meus destaques, no Instagram, os depoimentos de aluna falando que
como, assim, se sentiram bem após o curso, de aprender, de se olhar no espelho e saber que foi elas que fizeram, né, aquilo ali. Porque, assim, eu procuro sempre passar de uma forma simples. Não adianta a gente vir com aquelas técnicas demoradas, aquelas explicações difíceis, aquele monte de produto, porque no dia a dia não é o que funciona. No dia a dia a gente não tem nem tempo para isso. Então, eu costumo sempre simplificar da melhor forma o que vai trazer para agregar. Então, é sempre muito marcante os depoimentos dela, né, no pós-curso, que se sentiram realmente com a sua beleza realçada. Os meus cursos chamam os de automaquiagem, Saia do Casulo, e o de maquiador profissional Transformação Borboleta, que eu sempre me identifiquei muito com borboleta. E elas sempre costumam dizer, sai do casulo mesmo, me transformei em borboleta, porque realmente elas aprenderam ali e pegaram gosto por aquilo, né? E nos cursos profissionalizantes tem um exemplo das minhas últimas alunas também, que foi assim muito gratificante também. Tem o depoimento delas, né, que é maravilhoso. Fico muito feliz quando elas mandam, né? Porque a gente vê que está no caminho certo, como a minha última aluna que fez o curso, já tinha uma noiva agendada, ela já trabalhava com maquiagem, mas ela se sentia insegura, então ela queria se especializar mais. Então marcou o curso, aí foi bem desafiante o curso, a filha dela adoeceu, na outra semana o meu filho adoeceu, então assim, foi uma coisa que parecia mesmo provação para ela terminar aquele curso, mas graças a Deus terminou o curso, maquiou a noiva dela, teve muitos elogios e ela falou no próprio Instagram dela, né, que foi maravilhoso, foi gratificante, valeu muito a pena, que eu simplifiquei muito e é isso que me deixa feliz, né, saber realmente que eu estou conseguindo passar para as minhas alunas, né, aquilo que eu sei, né, eu realmente ensino da forma que eu trabalho. Eu não guardo segredos. Todos os meus segredinhos profissionais, as minhas alunas aprendem também, né? E aí elas vão depois agregar com o jeitinho delas, a identidade delas, né? Para fazer realmente o portfólio delas de acordo com a assinatura delas. E quem sabe até aprimorar também. Exatamente. Né? Então é sempre gratificante, sempre tem um relato. E tem uma noiva em especial que eu já maquiei, que ficou assim, bem marcada. Também tem no Instagram até o depoimento dela, que ela fez quase um texto nos comentários, né? Que assim, foi muito desafiante para ela casar, para ela ter esse casamento, e aconteceu muita coisa dando errado no casamento dela. Mas quando ela chegou no estúdio para se maquiar, ela disse que sentiu paz. Eu chego a me arrepio. Ela não é a primeira pessoa que fala isso. Menina, aqui eu sinto uma paz. Eu sinto a presença de Deus aqui. Porque realmente é uma coisa leve, é uma coisa que a gente tá fazendo com amor e sempre colocando Deus na frente, né? Então marcou muito pra mim, que depois do depoimento que ela falou, que a gente conseguiu acalmar ela lá no estúdio, tanto eu quanto a minha parceira que faz o penteado, que ela saiu de lá leve. E eu sempre gosto de dar um mimosinho para as clientes também, eu tiro umas fotos, né? Eu me arrisco um pouco assim, porque eu tento estudar um pouco a fotografia eu procuro estudar um pouco fotografia da maquiagem, tipo, para saber fotografar a modelo ou a cliente maquiada, né? Então, as minhas clientes sempre gostam das fotos, então eu sempre dou um mimozinho. Quando vai às noivas, eu faço um videozinho, tiro fotos, faço tipo um make-offzinho e mando para elas. E ela disse que também mais uma decepção tinha sido com o fotógrafo do casamento e que eu definitivamente tinha feito tudo dar certo pelo fato de ela ter saído de lá tranquila. E as fotos que ela gostou e que deu certo para ela foram as fotos que foram tiradas no estúdio. Então foi muito marcante, né? Que foi além do que a gente tinha combinado, foi além do que ela foi fazer lá no estúdio. Ela foi lá para se maquiar e sair pronto pro casamento, né? Mas saiu de lá, graças a Deus, calma, tranquila e ainda com as fotos que ela ia ficar muito triste se não conseguisse por conta do fotógrafo, mas no final das contas deu certo porque ela ficou com fotos lindíssimas que também tirou. Então é onde eu chego de você oferecer não só o que de você proporcionar para sua cliente, não só o que você combinou ali. É sempre bom você oferecer um pouco a mais, né? A gente se doar. Não custa nada, né? A gente não vai perder o nosso tempo por isso, pelo contrário, a gente vai fidelizar e vai fazer parte da história das pessoas, né? Como foi esse caso. Eu acho que esse então seria um dos motivos para te fazer querer crescer mais e mais. Com certeza. Você como é uma empreendedora, sim. O dinheiro sim tem que ter, sim. certo? Mas o que te motiva mais ainda são esses feedbacks. São os feedbacks, são as pessoas, são as clientes, as alunas e assim, graças a Deus, nem Jesus agradou a todos, né? Sempre pode acontecer uma hora ou outra, não sei, né? Mas, assim, graças a Deus, 99% são sempre feedbacks positivos, são aquela troca mesmo, assim, que as clientes sentem, eu acho, o meu amor pela profissão,
transborda, né, no meu atendimento, que elas voltam e falam que gostaram muito do atendimento, porque eu costumo ter um atendimento manuseado desde o WhatsApp, porque eu vejo que, assim, tem muitos profissionais bons, que até eu mesma, às vezes, vou procurar para algumas determinadas áreas, que no WhatsApp o atendimento é péssimo. E aí você pensa até que aquela pessoa é antipática, aquela pessoa é chata, mas quando você vê pessoalmente, não é daquele jeito. Aí você pensa o quê? Poderia ser também no WhatsApp, porque às vezes espanta, né? E eu também tenho muito feedback disso, que as minhas clientes falam que eu atendo muito bem no WhatsApp, dou atenção, tem aquele carinho, né? Porque a pessoa tá procurando por você, então eu já me sinto lisonjeada. Opa, veio, quer saber, tá se informando, quer saber o orçamento. Eu passo com o maior prazer valores, datas disponíveis e atendo com o maior carinho. Se der certo para fechar, que bom. Se não, uma outra oportunidade, quem sabe, né? Mas assim, desde o do WhatsApp, eu sempre procuro passar para minhas clientes o meu carinho, o meu amor, a minha atenção, né? Porque elas merecem. Afinal de contas, são esses os seus futuros clientes. Exatamente, exatamente. E para te encontrar, como é que te encontra na rede social? Na rede social é só você colocar Érica com C, né? Porque tem muita gente que coloca com K. Érica com C, aí você coloca ericavanessa.make. Lá no meu perfil do Instagram tem um link do WhatsApp também, só é clicar para falar comigo, né? Já direciona para o meu WhatsApp e pode conversar. Eu também tenho um canal no YouTube que faz tempo que tá parado, que eu tenho muitas diquinhas também lá, que eu tô pretendendo retomar, porque engravidei, né? Aí depois teve... O Lourenço ainda tem 1 ano e 8 meses e criança pequena assim suga muito da gente. E a nossa atenção, até a nossa criatividade, né? Mas já tô sentindo falta, querendo retornar também com o meu canal no YouTube, né? Então já passou o endereço ali para... Enquanto você não retorna, vamos ver os vídeos que eu já postei. Tem também, você vai procurar no YouTube, Érica Vanessa Make, que tem lá bastante vídeos, diquinhas de produtos e tudo mais. E no meu Instagram também, né? Tem muito vídeo, tem muita tutorialzinho de maquiagem, né? Só é ir pesquisando mais embaixo, tem os destaques também. Só é procurar lá, Érica Vanessa Make. Você já tem... Quantas postagens? Tu lembra quantas postagens já tem? Eita, lembro não. Posso olhar? Pode sim, fica à vontade. Aqui. Tem bastante, viu? Tem mais de que... 888. 888 posts. É muita maquiagem a ser feita já, muito conteúdo, né? Érica, muito bom ver esse assunto aqui. Eu acho muito bom porque a gente trabalha com fotografia há mais de 20 anos, 22 anos já, Cristina, 22 anos já. Pioneiro, né, na profissão. E a gente, como já citei agora há pouco, né, a gente já viu muita coisa boa. Sim. E também, infelizmente, muita coisa ruim, infelizmente, né? Mas é muito bom ter essa troca. Essa troca, né? Exatamente, porque... Combina, né? Maquiagem. Sempre a gente sempre fez make-off também, né? Sim. E eu sempre estava ali, tentava dar minha opinião em relação ao que eu estava vendo na câmera. Sim. E mexia na câmera e não estava chegando. Aí quando eu chegava lá e pedia, faz assim, tira isso, ou então coloca isso. Colocar isso para ajudar, eu já cheguei muitas vezes Vamos ajudar a cliente, né? Não querendo atrapalhar a profissional, mas sim tá o que eu estava vendo ali. Mas tá certo. Certo? E... que agradecendo de montão aqui, Érica, pela sua visita, viu? Eu que agradeço. É o que eu sempre digo também, que você, quando recebeu o convite, que a Cristina te fez o convite, você não hesitou. Imagina, né? É uma honra, assim, pra mim, realmente. É um prazer muito grande estar aqui. E principalmente, como eu falei, falar desse assunto, né, maravilhoso. Me senti lisonjeada a primeira vez participando, né, de um podcast. Opa, então, foi um prazer e uma honra, né, pra poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? E também parabenizar vocês pelo trabalho, né, que... Deus abençoe cada vez mais vocês cresçam, porque tem tudo para crescer, né? Quando a gente trabalha com amor, então a base é essa. Então, muito lindo aqui o cantinho deles, né? Obrigado. Já sigam bastante também, né? O canal, né? Vocês têm o Instagram, né? Sigam no canal, sigam o Instagram e se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, isso porque mesmo. A gente sempre, como eu falei, né? Parece até que eu sempre bato na mesma tecla, né? A gente sempre tem o que aprender. Então, a gente ouvindo a história de outras pessoas, de outros profissionais, não só daquela área que a gente gosta em todas as áreas. É legal, né? Porque a gente sempre tem o que aprender, né? Com o outro. O nosso intuito aqui é isso. É aprendizado mesmo. Isso. É para quem pensa em ser qualquer coisa que seja na vida, exatamente. A gente já atendeu vários profissionais aqui diferentes. E é bom a gente escutar a história do outro, né? Saber que nem tudo é flores, saber como é que começa, né? Que é difícil para todo mundo, que às vezes tem gente que começa numa coisa e qualquer coisinha que dá errado já desiste. Já desiste, né? por aí A gente saber que não é fácil, né? Para nada, para ninguém é fácil. E desde já, agradecendo de montão. E gostaria de presentear. Que coisa linda. Um brinde aqui, uma mensagem para vocês. Maravilha. Certo? Isso aí vem lá de nome de Mãos Talentosas, nosso parceiro Gilson. Alô, Gilson, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez, tá? Deixa eu ajeitar os cabelos. Tirar foto, né? Pode tirar foto, pode tirar a foto aí, olha lá.
Deixa ser muito gorda, não. Diga, não é milagre, não. E também o bloco de notas. Ai, que legal. Agenda lá com as suas clientes, suas aulas. Perfeito. Aí, ó, também em nome de Mãos Talentosas, tá? Ai, perfeito. Já vou até tirar uma fotinha também aqui. Vai lá. Com meus brindes. Aqui no meu celular. Pra postar. Eu vou te pedir mais uma coisinha. Pode pedir. Deixa uma mensagem olhando para aquela câmera ali, para quem quer começar algo, de repente algo na sua área também. Sim, sim. E quiser procurar um curso com você, faça o seu mexão agora. Pronto, faça o seu mexão. Pronto. E dê um conselho para aquelas que querem seguir o caminho. Pronto, é isso. Eu tenho muitas pessoas que entram em contato comigo, né, para falar que realmente tem interesse por essa área, que gosta dessa área da beleza, perguntar sobre cursos. E o que eu tenho a dizer a você é assim, comece, né, com o que você tem. Às vezes a gente se compara com outras pessoas, às vezes a gente acha que para começar tem que ter tudo, e não é assim. Você pode começar, como eu comecei, maquiando uma irmã, maquiando uma vizinha. Quando eu comecei, gente, eu terminei meu curso, eu comecei trabalhando, maquiando de graça. Então, assim, para eu sentir segurança depois para cobrar nos atendimentos, eu saía, as amigas da minha irmã, quando ia pro show, diziam, mulher, tu quer não se maquiar? Vem pra me fazer uma maquiagem você? Então, eu maquiava de graça com os produtos que eu tinha. E aí, aos poucos, depois comecei a cobrar valores simbólicos para ir comprando produtos. Então, assim, só comece agora. Eu sei que não é fácil, a gente precisa realmente de uma renda, mas você pode conciliar o trabalho, né, que vai te dar a renda de início, e aos poucos você ir fazendo aquilo que você ama, e não tem como dar errado. Se você ama, vá começando devagarzinho, né? Se precisar de um curso, estou aqui, né, como ele falou, tem o curso de automaquiagem, se você quiser aprender primeiro a se automaquiar, e tem o profissionalizante. Tem a diferença porque, assim, profissionalizante você vai aprender a maquiar outros rostos, outras técnicas, né? Que é o que a gente vai atender no nosso dia a dia, né? Então, só comece. Se de início não tem condições de pagar um curso, vai estudando, vai vendo tutoriais na internet, porque a basezinha que você for aprendendo, vai praticando, vai fazendo, que não tem como dar errado, né? Só não desista, não é fácil, né? Nada na vida é fácil. Mas olha, assim, eu costumo dizer, esse ano, 2025, tá a melhor fase do meu trabalho. Mas eu comecei quando? 2020, né? Meados de 2020 para 2021, foi quando acabou a pandemia, né? Já tinha feito meu primeiro curso, mas agora, depois de 5 anos, praticamente, é que eu tô vendo mais colhendo os frutos. Não foi fácil, né? Mas assim, não desistir, devagarzinho, engatinhando, dando seus primeiros passos, que não tem como dar errado. E se precisar, eu tô aqui também para qualquer dica, não precisa entrar em contato comigo só para marcar o curso, não. Precisar de uma dica, qualquer coisa, estou à disposição. Fala no Instagram, chama no WhatsApp, que eu amo ajudar. Se tiver ao meu alcance, quando tiver um tempinho, pode perguntar que eu dou aquela dicasinha. Tá dado o recado. Érica Vanessa Make, não é isso? Isso, Érica Vanessa Make. Érica, agradecendo de montão aqui, viu? Em nome da minha família aqui. É um prazer. Minha esposa. A Cristina tá aqui, por isso que hora eu olho pra cá, eu tô olhando pra ali porque eu tô falando com a Cristina. E agradecendo de montão mesmo, sua presença aqui é engrandecedora pro nosso conteúdo, tá obrigada. Bom? Foi um prazer. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, é um prazer. Olha só, não esquece de seguir também Érica Make. Érica Vanessa.make no Instagram. Isso. No início do vídeo vai estar, tá? Vai estar o endereço do Instagram dela, viu? E vamos dar um recado aqui para os nossos parceiros novamente. Vamos falar aqui do nosso parceiro Iago, lá da I9 Motos. Falco Uniformes Esportivos. Alô, Fábio, tamo junto, meu irmão. Nova Era Fotografias. Farmavida, a sua farmácia de manipulação do nosso parceiro Pedro. Ateliê Mãos Talentosas, nosso parceiraço Gilson. E Bolos Bom Sabor do meu xará Rodrigo. Alô, Rodrigo, tamo junto, meu irmão. O nosso muito obrigado de montar mais uma vez a vocês, tá? E você também que está nos assistindo, você que não é inscrito, cara, vai lá totalmente de graça. Dá um apoio aí, ó. Pô, clicou, já está inscrito no canal, não custa nada. Ativa esse badala aí, ó, para quando chegar a notificação, você ficar sempre atento para chegar um conteúdo como esse aqui. Caso você que é homem, não lhe interesse, mas sua esposa pode ter certeza que ela vai interessar, viu, por esse assunto. E compartilha para todo mundo aí, no WhatsApp, no Instagram mesmo, viu? Muito obrigado a cada um de vocês novamente. E tamo junto. Estúdio Nova Era, o futuro já começou. Valeu, gente. Muito obrigado, viu?